Olá, meu nome é Pamela Gaino, eu sou empreendedora social, artista plástica, mas eu acho que a minha grande missão é pensar a transformação social por meio da facilitação criativa. E eu escrevi um livro que se chama Sou Linda Assim e que trabalha uma questão que é muito atual, né? É muito antiga e muito atual no Brasil, que é a questão racial dentro de uma faixa etária, né, que é a infância e a adolescência. E dentro disso, hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho de facilitação criativa, que é como que você pode usar esse livro no seu dia a dia, no seu cotidiano, seja você educador. Eu vou chamar de educador todo aquele que de alguma forma interfere na educação de uma criança e um adolescente. Pode ser um professor, pode ser um pai, mãe, tio, tia. Se você tem alguma criança ou algum adolescente perto de você, e que você influencia de alguma forma, você é um educador. Então, hoje eu vou trabalhar um pouquinho esse tema. E para trabalhar isso, nós vamos conhecer 5 conceitos, né? São 5 eixos importantes, na verdade. O primeiro deles é o contextualizar. Então, é importante que a gente entenda o contexto do qual essa criança, do qual esse adolescente está inserido. E a partir daí, a partir desse contexto, diante da vivência que ele tem, você traz o livro como uma forma de aprendizagem. E aí, o segundo eixo, né, a partir do momento que você reconheceu o espaço onde essa criança está, o espaço onde esse adolescente está, quais são os desafios que ele enfrenta, quais são as questões raciais que envolvem o cotidiano dele, você consegue pensar numa facilitação criativa. Então, o primeiro eixo é contextualizar, o segundo eixo é inspirar. Então, todas as vezes que você for trabalhar a história do livro, todas as vezes que você pegar o livro, é importante que você pense o que vai inspirar esse grupo, o que vai inspirar essa criança, o que vai inspirar esse adolescente. Eu trouxe algumas coisas, eu sou uma viajante, né? Então, uma das coisas que eu trago, eu tenho uma mala. Você pode ter um baú, você pode ter uma caixa, você pode ter alguma coisa que você guarde as suas inspirações. Geralmente eu tenho essa mala e ela me acompanha para vários lugares. Dentro dessa mala eu sempre levo alguns elementos que me ajudam a inspirar crianças e adolescentes. Então, algumas coisas que eu levo na mala, né? Eu tenho como o livro fala de uma menina negra, eu tenho uma boneca negra. Então, quando eu vou contar a história, eu vou trazendo alguns elementos da história. E às vezes você tem alguma coisa em casa que, quando você lê o livro, você vai pensar: puxa, isso aqui faz parte. Eu posso apresentar quando eu for contar a história do livro. Então, eu tenho alguns elementos que eu sempre preparo quando eu vou contar a história do livro. Eu sempre preparo uma roupa do qual eu me identifico. Eu gosto de roupas coloridas, então eu sempre penso numa roupa colorida. Eu penso em como que eu vou me apresentar, como que eu vou inspirar as crianças através daquilo que eu estou vestindo. Então, eu escolho uma roupa. Eu escolhi um acessório que seja um colar, um brinco, um turbante, uma flor, né, eu acho que tá por aqui, tem uma flor de cabelo. Então eu sempre penso como que eu, quanto educadora, já chego sendo uma parte dessa inspiração. E você pode escolher o teu jeito de inspirar, mas isso é importante. A forma com que você se coloca é importante nesse processo de inspiração, né? E aí você vê quais são os elementos que você vai usar. Nunca mostre os elementos todos de uma vez. Por isso que é importante você ter uma mala, você ter uma caixa. Eu costumo dizer que as crianças e os adolescentes, eles precisam irem aquecendo aos poucos, né? Você não bota fogo de uma vez, você vai esquentando aos poucos. Então, essa questão da surpresa, essa questão do mistério, essa questão de trazer um elemento a cada momento é importante no processo de inspiração. Então, nesse bloco, eu quero deixar 2 eixos importantes. O contextualizar e o inspirar. Você precisa entender quem é o seu grupo, quais são os problemas do seu grupo e como a questão tratada no livro influencia dentro do teu grupo. A partir disso, você vai para o próximo passo,
que é pensar quais são os elementos que você precisa ter na hora que você for apresentar o livro, na hora que você for apresentar a história, que inspire essas crianças e esses adolescentes. Então eu fecho o primeiro bloco com esses dois eixos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um eixo que é extremamente importante, é o eixo apreciar, né? As crianças, elas precisam se vincular com uma imagem. A história, ela pode ser contada e a criança imaginar isso, mas é muito importante quando a gente fala de um livro, quando a gente fala de um elemento que tem uma arte gráfica, que tem um contexto do qual você consegue visualizar, é muito importante o momento da apreciação, né? As crianças, elas precisam, os adolescentes, elas precisam vincular a história a uma imagem. E com o livro, a gente consegue fazer isso de qual forma, né? Se você tem um grupo que é um grupo muito grande, às vezes você tem um livro só. Se cada criança ou cada adolescente tem um livro, fica mais fácil esse processo de apreciação. E caso não tenha, caso só você, educador, tenha um livro e você queira fazer esse processo com muitas crianças ao mesmo tempo, o que eu fiz? Com as mesmas imagens do livro, eu fiz uma arte maior, né? Coloquei no computador e eu fiz uma impressão em A3, em folha normal de sulfite, né? Num tamanho maior. Você também pode fazer no tamanho normal. Seja criativo com aquilo que você tem. Se o que você tem é a impressora, se o que você tem é um data show, um projetor, você pode pensar em como que você vai transmitir a imagem para o seu grupo ou para a criança ou adolescente que você vai trabalhar. Então você tem que pensar qual é a forma que eu trago uma imagem e que ela vai ficar gravada na imagem das pessoas e das crianças que verem essas imagens. Então a forma com que eu achei que é uma forma mais prática foi essa, fazer uma impressão. Só que eu vou tornar ela um pouco mais atrativa. Adolescentes e crianças gostam muito de cores, né? Então é importante que você consiga trabalhar com cores, com elementos diferentes. Acredito que todo mundo tem um lado muito criativo e um lado que pode ser aprimorado. Então, usa a sua criatividade e a criatividade está conectada com a simplicidade e com a necessidade. Você não precisa ter grandes ferramentas, você só precisa usar as ferramentas que você tem. E elas vão ser o seu suporte para o trabalho que você vai desenvolver. Então, o que eu vou fazer aqui? Uma das coisas que também é bem legal é a gente pensar em como a gente consegue fazer um elemento surpresa, né? Se você tem aquela hora, que é a hora que você conta a história, aquela hora que a sua turma, ou seu filho, ou seu sobrinho está esperando você para contar a história, você pode fazer um momento de suspense, um momento de surpresa. Eles podem até ter algumas características que já ajudem eles a definir que aquele momento é o momento do livro, é o momento de um livro, é o momento de uma contação de histórias, é um momento aonde ele vai poder apreciar para algo. E lembrando que até os bebês leem, né? Às vezes a gente tem uma história de que ler é só a escrita, não. A leitura, todos nós fazemos a leitura a partir dos elementos que a gente tem. A gente lê imagens, a gente lê letras, então até os bebês são capazes de ler um livro. O que eu fiz aqui? Eu fiz o envelope
qual livro é hoje. Que é um envelope simples. Eu peguei um envelope de A3. Aqui, opa, achei. Eu peguei um envelope de A3, fiz como se fossem algumas janelinhas. Cortei os espaços dessas janelinhas e coloquei em cima um post-it. Você pode colocar um papel colorido, o que você achar melhor. E aqui eu vou colocar as imagens da história. O ideal é que você já coloque todas as imagens uma atrás da outra. Lembra do que eu disse do elemento surpresa, o livro surpresa? Você pode fazer um envelope como esse, você pode colocar o próprio livro dentro do envelope como esse. Vê o tamanho direitinho do livro e faz um envelope do tamanho do livro. E você pode pedir às crianças que digam um número ou uma cor. Eu coloquei números e cores porque algumas crianças e alguns adolescentes, os adolescentes têm mais facilidade com números, mas algumas crianças conseguem visualizar cores, mas ainda não sabem números. Você também pode colocar elementos como flor, estrela, coisas que têm a ver com o contexto deles. E aí você vai perguntando qual é e você vai mostrando pedaços da capa desse livro, até que tenha todos, você tenha mostrado todos, e aí você começa o processo da contação de histórias, com as outras imagens por trás. Essa é uma maneira de apreciar. Conforme você vai contando a história, você pode ir passando para as crianças, você pode ir passando para o grupo as imagens para que eles possam apreciar. Então, eu vou fechar esse bloco com um eixo só, que é o apreciar, né? É muito importante que tenha esse momento de concentração, que tenha esse momento onde elas visualizem, porque cada vez que elas visualizam, elas guardam a mensagem. Então, você pode criar outras formas de apreciação. E essa é uma das formas que eu quero deixar para você hoje. Agora a gente vai para o último bloco, para o terceiro bloco, né, e último de hoje. E eu quero chamar duas pessoas para ajudar a gente. Eu quero chamar a Tícia e a Duda, Patrícia e Eduarda. Gostaria de chamá-las para cá. E nós vamos fazer agora dois eixos que são eixos bem interessantes. O primeiro deles é o produzir, né? Depois que você contou a história, que você associou a história a algumas coisas, é importantíssimo você pensar em uma atividade aonde a criança ou o adolescente possam produzir algo. Que seja uma obra de arte, que seja um brinquedo, que tenha alguma conexão com a história, né? Então, a imagem ela fixa, mas a vivência e a prática, ela faz você sentir. Então é importante que a gente trabalhe isso com as crianças. Então aqui eu vou ensinar, nós vamos fazer dois jogos, né? Nós vamos produzir dois elementos importantes. Nós teremos dois produtos e depois nós vamos nos divertir com esses produtos. Então os dois elementos agora é produzir e divertir. Então vamos lá, eu vou construir um jogo da memória. Enquanto isso, elas vão construir um jogo africano chamado Mancala. Quando vocês lerem o livro, vocês vão entender a conexão que esses dois jogos têm no livro. Então vamos lá? Vocês fiquem à vontade, meninas. Elas são super artistas, gente. Onde está minha tesoura? Para fazer o jogo da memória,
o que que eu fiz? Eu peguei imagens, pequenas imagens do livro mesmo, e dupliquei elas e imprimi numa folha A4 normal. E o que que eu vou fazer agora? Eu peguei um papel mais duro, você pode usar papelão, você pode usar papel colorido, mas é importante que seja um papel com a mesma grafia atrás, para que o jogo da memória não fique tão fácil assim. Se você usar cores diferentes, fica mais fácil eles adivinharem o jogo da memória. Então é importante que seja o fundo dele tenha a mesma estampa, a mesma cor. Então, o que que eu fiz? Aí eu imprimi, colei. Tem que passar bastante cola, porque se você não passar cola na hora que você cortar as peças, elas vão soltar. E aí fica fácil, e as crianças são espertas, mais ligeiras do que nós adultos, porque eles observam os mínimos detalhes. Então, o que que eu fiz? Eu colei nesse papel, que é um papel mais duro. Geralmente eu corto a rebarbar um pouco antes, porque aí eu aproveito o restante do papel. Mas, vamos lá. Não tô cortando certinho ainda. Por quê? Porque eu vou... Como eu quero que ele dure mais, eu vou colocar um contact, né? Um papel adesivo transparente. Mas isso porque eu quero que ele dure mais, para que eu possa fazer outras oficinas. Quando você está com um grupo de crianças muito grandes, isso é mais complicado você fazer com as crianças, porque demora mais tempo, tem uma demanda maior. Aí você pode fazer simples mesmo, né? Mas se você quer algo que fique com o seu grupo por mais tempo, para que você não precise ficar fazendo sempre, você pode usar essa técnica, né? De pegar um papel contact e revestir ele. Enquanto isso, deixa eu explicar o que as meninas estão fazendo. Elas estão pintando uma caixa de ovo. Você precisa de algo que tenha 12 espaços, né, sendo um de frente para o outro. A caixa de 12 unidades de ovos, ela já vem nesse formato. Por isso que a gente pegou a caixa de ovos, de 12 ovos, de uma dúzia de ovos. Mas você pode também fazer com uma caixa de papelão. O que é importante é que tenha 6 espaços de um lado e 6 espaços do outro. E nós vamos construir o jogo Mancala, que é um jogo que trabalha o desenvolvimento do raciocínio lógico. Não sei se vocês sabem, mas muitos jogos de matemática foram desenvolvidos nos países africanos. E é muito comum as crianças jogarem jogos de raciocínio lógico nos países africanos. Isso é parte do processo de aprendizagem, né? Isso é parte da sala de aula. Assim como a oralidade, né, a contação de história, o aprendizado por meio de contos. Isso é muito comum na sala de aula dos países africanos. Então agora, como a gente já tinha feito um pouco antes, a gente vai mostrar, né? O jogo da memória está pronto
eu tinha uma caixinha em casa, então, e que eu vi que era mais ou menos do mesmo tamanho. Depois você pode fazer algo para guardar. Se você não tem uma caixa, bota no YouTube origami, caixa de origami. Você pode fazer com papel mesmo, ou você pode ser criativo em como que você vai guardar. Então, o jogo da memória não tem muito segredo, né, meninas? Elas disseram para mim que é muito fácil. É só você colocar, né? No nosso caso, a gente fez um com 12 peças. Então, são 6 pares. E aí a brincadeira é simples. É você achar os pares e você pode criar regras junto com os grupos, né? Você pode criar... Opa! Você pode criar regras junto com os grupos, você pode fazer mini campeonatos. E é importante que todo mundo participe e que tenha um momento que seja um momento de diversão. Então, um dos eixos importantes que você nunca deve esquecer é como que, a partir daquela história, a partir daquele livro, você faz aquele momento ser um momento divertido também. Então, esse é a gente usou as imagens do próprio livro. Agora, o outro é um contexto, no livro fala sobre o aprendizado das crianças nos países africanos, né? Então fala sobre os jogos. Então é importante você trazer um elemento que ele não está tão claro ali no livro, mas que vai trazer uma valorização daquela história. Então aqui eu trouxe o Mancala. As meninas ainda não sabem jogar o Mancala, ou vocês sabem? Sabem? Vamos lá. Então eu quero explicar como funciona. Se você pesquisar na internet, você vai conhecer um pouco mais da história do Mancala e das regras, né? Eles têm regras mais fáceis, regras mais difíceis. Então, no geral, é assim. Vem aqui, meninas. Um lado é de um jogador. Então, esse lado daqui ficou para Duda e esse lado daqui ficou para Tícia. Em todos os buraquinhos terão 4 grãos. Você coloca 4 grãos. Eu estou usando aqui grãos grão de bico, mas você pode, se você tiver bolinha se for maior, pode fazer com bila, bolinha de gude, como as pessoas conhecem, cada lugar se chamam de um jeito. Mas todos eles têm que ter 4 grãos. Opa! Depois de você colocar 4 grãos, existe todo jogo africano tem um aprendizado por trás. Nesse jogo, qual é o grande ensinamento? Você ganha quem tiver o maior número de grãos. Porém, o outro jogador nunca pode ficar sem nenhum grão. Se ele chegar a ficar sem nenhum grão, o outro jogador precisa doar pelo menos um grão a ele. Porque nos países africanos, nunca ninguém pode ficar sem nada. Você sempre tem, por mais que você tenha o suficiente para doar a alguém. E nunca ninguém pode ficar sem nada. Então é o seguinte, a Duda só pode começar na fileira dela. E a Tícia só na fileira dela. Como que você joga? Você escolhe qualquer um dos buracos e aí você começa pegando esse. Eu peguei nesse, então eu começo a partir do próximo. 1, 2, 3, 4. Ficando um vazio. A Duda pode pegar, ela tem que sempre iniciar e é sempre sentido anti-horário que ela tem que andar. Ela nunca pode pegar do parceiro dela, só do lado dela. Todas as vezes que numa casinha cair 2 grãos ou 4, ela pode retirar os grãos e os grãos ficam com ela. E assim o jogo vai
até que não tem mais grãos no tabuleiro. Agora a Tícia vai lá, ela escolhe onde ela começa e ela vai na sequência. A casa que der 4 grãos ou 2 grãos, ela retira. Então olha lá, agora ela ficou com uma casa com 2 grãos. Agora você pega esses 2 grãos. E agora é a Duda. Então todas as vezes que cair 4 ou 2, e isso é uma questão de raciocínio lógico. Ela precisa saber de onde ela vai tirar, que a última contagem dela vai dar exatamente 2. E eu acho que a gente fecha esse bloco, né? Então, fazendo 2 tipos de brinquedos, né? 2 tipos de produtos. Você pode perceber que é para crianças mais novinhas, então o jogo da memória, ele é um jogo mais fácil, você consegue trabalhar com crianças menores. E o Mancala é um jogo que exige um pouquinho mais de conhecimento. Quando você tem um grupo, você tem que pensar no que você produzir e no qual vai ser a diversão, tem que estar de acordo com aquele grupo e com a faixa etária daquele grupo. Então, eu desejo a vocês boa sorte, muita criatividade e que vocês façam um bom uso do livro e dos conceitos e conteúdos que tem nele. Muito obrigada!